21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou o Fabiano Melo e agora estamos recebendo a doutora Luciana Cordeiro, que é professora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e diretora da APROBAB, a Associação de Professores de Direito Ambiental no Brasil, e que nesta edição do Planeta Verde ministrou a palestra Poluição das Águas Doces no Brasil, Responsabilidade Civil. Doutora Luciana, alegria recebê-la aqui no nosso canal no YouTube. Gostaria de perguntar inicialmente sobre a abordagem que a senhora conferiu à sua palestra no Planeta Verde. Oi, Fabiano, muito obrigada. Muito obrigada. É uma oportunidade valiosa de poder falar sobre a questão dessa palestra. Muito se fala sobre quantidade, sobre a questão da escassez da água, do estresse hídrico, tudo isso é importante. Mas eu falei sobre qualidade. A gente está bebendo uma água que não tem a qualidade necessária para a nossa saúde. Nós trabalhamos com o texto constitucional, com o artigo 225, que fala de sadia qualidade de vida. E a água que precisamos tanto para viver não oferece essa qualidade. E eu enfoquei as pesquisas científicas promovidas dentro da Unicamp, da USP, da Unesp, que mostram o efeito dos contaminantes emergentes na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Não só humana, mas de toda a fauna também. Com relação à responsabilidade, a responsabilidade civil que a senhora abordou aí com relação à poluição, quais são os aspectos a serem destacados? Bem, eu quis enfocar a questão de não pensar o processo e o pedido e a forma de fazer o pedido de maneira tão simplista, mas um olhar mesmo, uma visão holística sobre todas essas consequências derivadas dessa má qualidade da água em razão dos processos industriais, dos processos dentro da agricultura, que estão contaminando, que estão poluindo as nossas águas superficiais e subterrâneas. E não pensar a responsabilidade civil, eu penso que no pedido, essas empresas e esses que usam essas atividades, que usam desses contaminantes emergentes, que hoje presentes na água, desses produtos químicos, devem ser responsabilizados na busca de solução para esses problemas que afetam a nossa saúde e pode levar à morte. Então, eu penso assim, na hora da sentença, na hora do pedido do Ministério Público, numa ação civil pública, e no momento da sentença, que tenha um valor de condenação voltado às pesquisas científicas para buscar soluções para esses problemas, que ainda não tem, nem todos têm. Eu queria destacar com a nossa audiência, a doutora Luciana Cordeiro tem um trabalho de educação ambiental interessante, com os seus livros, com as suas obras, e eu queria muito que a senhora pudesse relatar para os nossos amigos que nos acompanham no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, o trabalho que a senhora desenvolve através dos seus livros. Eu comecei escrevendo para direito, para o adulto, até no primeiro livro discutindo a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, no segundo livro fazendo uma proposta de lei, projeto de lei, e aí eu percebi que eu não estava alcançando, mudando as coisas. E aí eu comecei a pensar nas crianças. E como eu tinha sobrinhos, e durante o meu doutorado eu parava para contar história, a gente criou junto a Clara uma gotinha d'água, que é uma gota que se transforma em menina para poder se tornar a melhor amiga de um grupo de crianças. Quando a gente tem um amigo, a gente não cuida? Então, essa é a proposta, olhar para a água como melhor amiga e cuidar, proteger. Nesse tempo, 2004, eu escrevi com as crianças 12 histórias. Em 2009, a gente resgatou, passou para o papel, eu registrei na Biblioteca Nacional e agora eu faço uma campanha pela internet, arrecadando dinheiro para poder publicar. Então, eu já publiquei o primeiro já foi impresso, com 1000 exemplares, através dessa arrecadação, e ele já está traduzido para o inglês e o espanhol. O segundo já foi publicado também, eu estou lançando hoje aqui no Planeta Verde, e nós temos mais 10 para publicar e educar as crianças. Vamos formar as nossas crianças com um olhar para o meio ambiente, para a proteção das águas. E assim eles vão ensinar seus pais, vão se tornar agentes multiplicadores. É nisso que eu acredito. Sim, como é que nossos amigos aqui podem conhecer as histórias da Clara? Como é que podem adquirir os seus livros? Então, eu tenho um blog, Olhar Águas. E nesse blog tem na coluna à direita
uma possibilidade, através do PagSeguro, de comprar os livros. E, através da plataforma Quicante, que eu lancei 2 campanhas para arrecadação de fundos para buscar a publicação. Então, eu pretendo fazer isso para os demais livros. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta final, doutora Luciana. Nós estamos passando hoje por um processo aí de flexibilização, ou pelo menos de iniciativas que pretendem flexibilizar a legislação ambiental. A senhora, como pesquisadora, como professora de Direito Ambiental, tem um trabalho de educação que está aí nos livros relatando as histórias da Clara e seus amiguinhos. Como é que a senhora vê o que nós estamos vivenciando? Qual é a sua percepção, a sua leitura do que passamos ou que poderemos passar no nosso país com uma eventual flexibilização, né, desde que ela se convalide, né? Mas estamos trabalhando nesse sentido para refletir, debater as consequências de possíveis flexibilizações. Bem, eu sou brasileira, eu tenho esperança, né? Eu não vejo retrocesso só na questão ambiental, mas social, econômica, política, e eu temo isso, temo bastante. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança que nos tornemos agentes multiplicadores, que a sociedade participe, que a sociedade seja protagonista e possa enfrentar isso conjuntamente com o mundo do direito, para que a gente possa, através, e usando sim o judiciário, né? Tem sido a nossa grande ferramenta como povo, para buscar barrar todas essas questões que afetam a dignidade da pessoa humana, afetam a qualidade de vida e afetam a nossa existência no planeta. Eu ainda tenho esperança. Ok, doutora Luciana, muito obrigado pela sua entrevista e fica o convite para que você possa acompanhar as demais entrevistas que realizamos aqui no 21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.